Você achou que Deus não estava vendo? Achou que aquelas lágrimas caindo no travesseiro estavam se perdendo no silêncio da madrugada? Achou que aquele abandono, aquela dor, aquela espera sem resposta significavam que o céu tinha se fechado para você? Mas não. Enquanto você chorava, Deus agia. Enquanto você pensava que estava sozinho, Deus estava movimentando coisas que seus olhos não conseguiam enxergar. E talvez essa oração tenha chegado até você hoje, porque o Senhor quer tocar exatamente nessa ferida que ninguém conhece, nessa dor escondida que você tenta disfarçar durante o dia, mas que volta com força quando a noite chega. Se essa oração encontrou você no momento certo, comente agora: Deus estava agindo por mim. Existe uma dor dentro de você que quase ninguém percebe. Você sorri, responde, tenta seguir em frente, mas no fundo sente que está cansado. Cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de ser forte o tempo todo. Tem momentos em que você até ora, mas parece que as palavras saem fracas. Parece que Deus está distante. Parece que nada muda. E é exatamente aí que o inimigo tenta colocar na sua mente que não vale mais a pena acreditar. Mas hoje, Deus manda te dizer: eu vi cada lágrima, eu ouvi cada oração feita em silêncio. Eu estava com você naquele dia em que ninguém apareceu. Eu estava com você naquele momento em que você se sentiu rejeitado, esquecido, abandonado. Eu estava com você quando você entrou naquele quarto e chorou escondido para ninguém perceber. Você não está sozinho. Nunca esteve. Senhor, entre agora no coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Vai até o lugar mais ferido dessa alma. Vai até aquela lembrança que ainda dói. Vai até aquela decepção que ainda machuca. Vai até aquele medo que ela não consegue contar para ninguém. Abraça essa pessoa agora, Deus. Faz ela sentir a tua presença aí onde ela está. Porque talvez ela esteja precisando apenas de uma coisa: sentir que o Senhor ainda está perto. A tua palavra diz no Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. E é nisso que nós nos seguramos agora, porque existem corações cansados ouvindo essa oração. Existem pessoas feridas, decepcionadas, machucadas pela vida. Existem pessoas que perderam a esperança, que perderam a vontade de continuar, que acham que nunca mais vão sorrir de verdade. Mas o Senhor continua sendo especialista em restaurar o que foi quebrado. O Senhor continua sendo aquele que pega os pedaços e faz algo novo nascer. O Senhor continua sendo aquele que entra onde ninguém consegue entrar e cura o que ninguém consegue curar. Talvez essa pessoa esteja chorando por causa de uma traição. Talvez esteja sofrendo por uma perda. Talvez esteja cansada de lutar por uma resposta que nunca chega. Talvez esteja vivendo uma batalha dentro da própria mente. Talvez esteja tentando entender por que tanta coisa deu errado ao mesmo tempo. Mas hoje, em nome de Jesus, toda mentira que dizia que Deus abandonou essa pessoa está sendo quebrada. Porque enquanto ela chorava, o Senhor estava agindo.
Enquanto ela pensava que tudo estava parado, o Senhor já estava preparando a resposta. Livramento, consolo, restauração e um novo começo. Pai, existem feridas que ninguém vê. Existem dores que a pessoa guarda em silêncio porque já cansou de explicar. Já cansou de tentar fazer os outros entenderem. Tem gente ouvindo essa oração, agora que está vivendo dias difíceis, mas continua fingindo que está tudo bem. Continua dizendo que está forte, quando na verdade está por um fio. Continua sorrindo por fora, mas chorando por dentro. E o Senhor conhece isso. O Senhor conhece o coração dessa pessoa melhor do que ela mesma. O Senhor conhece as noites sem dormir, a ansiedade, o medo do amanhã, o aperto no peito, a sensação de que as coisas nunca vão melhorar. O Senhor conhece cada lágrima derramada em segredo. Por isso nós te pedimos agora, visita essa pessoa com teu consolo. Faz ela sentir paz onde hoje existe desespero. Faz ela sentir esperança onde hoje existe medo. Faz ela sentir força onde hoje existe cansaço. A tua palavra diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E essa palavra entra agora dentro dessa casa, dentro desse quarto, dentro desse coração. Porque quem sustenta essa pessoa não é a força dela, é a mão de Deus. Talvez ela tenha pensado em desistir. Talvez ela tenha olhado para a própria vida e sentido que não vale mais a pena continuar. Talvez ela tenha perdido algo que amava muito. Talvez tenha sido decepcionada por alguém em quem confiava. Talvez tenha sido abandonada, humilhada, trocada, esquecida. Mas o Senhor não esqueceu dela. O Senhor não abandonou essa pessoa. O Senhor não deixou de cuidar dela, nem por um segundo. E eu lembro agora da história de Ana. Ana chorava porque carregava dentro dela uma dor profunda. Ela queria tanto viver algo que parecia impossível. Ela via outras pessoas sendo felizes, enquanto ela sofria em silêncio. Ninguém entendia a sua dor. Ninguém conseguia enxergar o peso que ela carregava no coração. Mas Deus via. Ana entrou no templo chorando, derramando sua alma diante do Senhor. E enquanto ela chorava, Deus agia. Enquanto ela pensava que nada estava acontecendo, o céu já estava preparando o milagre dela. E o mesmo Deus que ouviu, Ana está ouvindo essa pessoa agora. Talvez ela não veja ainda. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Talvez ainda existam portas fechadas. Mas o Senhor já começou a agir. O Senhor já começou a mover aquilo que parecia impossível. O Senhor já começou a restaurar aquilo que parecia perdido. Em nome de Jesus, sai agora toda tristeza profunda. Sai todo peso. Sai toda angústia. Sai toda voz maligna que dizia que essa pessoa nunca iria vencer. Porque ela vai vencer. Ela vai superar.
vai viver dias melhores. E quando olhar para trás, vai entender que em nenhum momento esteve sozinha. Senhor, existe alguém ouvindo essa oração que já foi forte por tempo demais. Alguém que carregou muita coisa sozinho. Alguém que suportou dores calado, que engoliu lágrimas, que fingiu estar bem para não preocupar ninguém. Mas chegou no limite. E hoje essa pessoa só precisa de colo, de paz, de alívio, de uma resposta do céu. Por isso, Pai, toca agora onde mais dói. Toca naquela lembrança que ainda machuca. Toca naquela saudade que aperta o coração. Toca naquela ferida causada por palavras, rejeições, perdas e abandonos. Porque existem dores que o tempo não curou. Existem feridas que ainda sangram por dentro. Existem pessoas que continuam vivendo, mas perderam a alegria. Continuam caminhando, mas estão cansadas por dentro. E o Senhor está dizendo agora: filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca saí do seu lado. Quando você achou que estava caindo, fui eu quem te sustentou. Quando você achou que não teria forças para continuar, fui eu quem te levantou. Quando você chorou escondido, fui eu quem recolhi suas lágrimas. A tua palavra diz em Apocalipse 21:4 que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. E nós declaramos isso agora. Toda lágrima de dor será transformada em testemunho. Toda humilhação será transformada em honra. Toda perda será transformada em aprendizado. Todo sofrimento será transformado em força. Assim como aconteceu com Jojó. Perdeu quase tudo. Perdeu bens, perdeu pessoas, perdeu a paz. Sentiu o peso da dor, da injustiça, do silêncio. Mas Deus nunca deixou Jó sozinho. E depois de tanta dor, veio a restauração. Depois de tanto sofrimento, veio a resposta. Depois da tempestade, veio um novo tempo. E eu profetizo isso sobre a vida dessa pessoa agora. Vai chegar um novo tempo. Vai chegar uma fase de paz. Vai chegar uma fase de cura. Vai chegar uma fase em que ela vai voltar a dormir tranquila, voltar a sorrir, voltar a ter esperança. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã está chegando. Essa resposta está chegando. Esse consolo está chegando. Esse abraço de Deus está chegando. Em nome de Jesus, toda opressão sai agora. Toda tristeza profunda sai agora. Todo espírito de medo, ansiedade e desânimo sai agora. Porque essa vida pertence ao Senhor. Esse coração pertence ao Senhor. Essa casa pertence ao Senhor. E onde Deus entra, a tristeza perde força. Onde Deus entra, o medo perde espaço. Onde Deus entra, a escuridão não consegue permanecer. 2. Pai,
termina essa oração abraçando essa pessoa de uma forma tão forte que ela nunca mais esqueça esse momento. Faz ela sentir uma paz que não consegue explicar. Faz ela sentir um alívio que ela não sentia há muito tempo. Faz ela perceber que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo daquilo que ela não consegue entender. Que ela durma em paz, que ela respire aliviada, que ela pare de carregar o peso do mundo nas costas, porque existe um Deus poderoso lutando por ela. Existe um Deus que trabalha no silêncio. Existe um Deus que age enquanto ela chora. Talvez ela ainda não tenha visto a resposta. Talvez ainda existam batalhas acontecendo. Talvez ainda existam dias difíceis pela frente. Mas ela não vai enfrentar nada sozinha. O Senhor vai à frente abrindo caminhos, derrubando muralhas, fechando feridas, restaurando sonhos e fortalecendo esse coração. A tua palavra diz, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E até essa dor vai cooperar para algo maior. Até esse sofrimento vai gerar crescimento. Até essa fase difícil vai produzir testemunho. Porque depois de tudo isso, essa pessoa vai olhar para trás e perceber que o Senhor esteve presente em cada detalhe. Vai perceber que aquilo que parecia fim era apenas o começo de uma nova história. Vai perceber que as lágrimas que caíram não foram em vão. Enquanto ela chorava, o Senhor agia. Enquanto ela se sentia fraca, o Senhor a fortalecia. Enquanto ela pensava em desistir, o Senhor a sustentava. Enquanto ela achava que estava sozinha, o Senhor estava ao lado dela o tempo inteiro. E eu declaro agora, em nome de Jesus, essa tristeza não vai vencer, esse medo não vai vencer, essa dor não vai vencer. Porque Deus é maior do que tudo isso. Receba agora a paz, receba agora a força, receba agora a esperança, receba agora consolo, receba agora a certeza de que dias melhores estão chegando. Se essa oração falou com você, deixe seu comentário dizendo: Deus estava agindo por mim. Não saia daqui sem deixar o seu like e se inscrever no canal. E continue em oração, porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar.